A série francesa Lupin fez um grande sucesso esse ano na Netflix e agora está retornando para sua parte 2 nesta sexta-feira, dia 11 de junho. E hoje eu vim trazer aqui um resumão completo da primeira parte para a gente relembrar alguns momentos e também nos aquecermos para a chegada da parte 2. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Melk Rodrigues. Bom, nesse resumão que eu vim trazer para vocês, com exceção do final, eu não vou falar exatamente tudo na ordem que foi mostrado pra gente em tela, beleza? E também avisando que por ser um resumão, obviamente esse vídeo vai ter spoilers da parte 1, sim. Então se por acaso você ainda não assistiu a série de jeito nenhum, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui, que é uma crítica sem spoilers da parte 1. Terminando a série, você volta aqui para relembrar de tudo e a gente se preparar juntos para assistirmos a parte 2. Lupin tem como protagonista o Arsène Diop, que ele é filho de Babacar Diop. O Arsène, ele se disfarçou de faxineiro para trabalhar no Museu Louvre, porque ele queria, na verdade, roubar o colar da rainha que iria entrar em leilão naquele museu. O Arsène, ele estava devendo um dinheiro para uns caras aí, que eu não lembro o nome deles, mas eu vou apelidá-los carinhosamente aqui neste vídeo de Os Bocós. Então toda vez que eu falar dos Bocós, vocês vão saber que eu estou falando dessas criaturas. O Arsène estava devendo dinheiro para esses Bocós e fez uma proposta para eles de irem até o leilão para eles roubarem o colar. Então o Arsène consegue falsificar uma identidade de um milionário muito importante para conseguir participar do leilão. E ele chega lá todo estiloso, todo bem arrumado, com toda a pompa e tal, e se infiltrou ali no meio do povo como se ele fosse realmente um milionário da alta sociedade, famoso ainda por cima. Lá no Louvre, a Juliette Pellegrini, que é uma antiga crush do Arsène, aparece. Eles tiveram um rolo aí no passado, mas depois a gente conversa melhor sobre isso. Então, enfim, começaram os lances do leilão, e enquanto isso, os outros 3 bocós tentam despistar a segurança. Aí tem todo um duelo ali no banheiro dos dois tentando despistar a segurança, bateram neles e tal. Enquanto isso, o outro bateu no cara que ficava nas câmeras e conseguiu desligar elas. Lá no leilão começaram assim as apostas e tava entre 40 milhões, 41 milhões, aquela coisa, até que o Arsène ofereceu uma proposta maior de 60 milhões. Ele até fez uma piada dizendo que tá achando que esse leilão tá indo longo demais. Então ofereceu 60 milhões para a compra do colar. No local para receber o colar, o Arsène pede para dar uma olhada e aqueles 2 bocós estavam ali disfarçados de segurança, e antes disso eles tinham deduzido que talvez o Arsène poderia trair eles. Então eles pensaram, se ele trair a gente passa a perna nele também. Então quando chegou o momento que eles estavam ali para pegar o colar, os 2 bocós estavam já prontos ali, disfarçados de segurança. Então no momento em que o Arsène segurou o colar e começou a dar uma olhada nele, eles surtaram e agarraram o Arsène, bateram no outro cara do museu e começou uma briga doida. Então o Arsène, ele é tão esperto, mas tão esperto, que ele havia pegado uma réplica do colar original, e na hora que começou ali a briga, ele conseguiu jogar o colar original dentro de uma lata de lixo, e o outro colar ele deixou cair para que os outros caras lá, os bandidos abestados, pegassem pensando que fosse o original. Os 2 bocós tentam fugir e se encontram no outro carro onde está o outro lá esperando eles. A fuga acaba dando errado e eles acabam sendo presos. E venhamos e convenhamos, que cena, senhoras e senhores, que cena foi essa? Eu acho que o primeiro episódio é o melhor episódio de todos e todo mundo concorda. Após todo esse rolo, o Arsène retorna no dia seguinte no Louvre, disfarçado de faxineiro, claro, e consegue pegar o colar. Agora sim eu vou explicar algumas coisinhas ali do passado, principalmente para a gente tentar entender quem era o pai do Arsène. Esse colar que estava em leilão ali no Museu do Louvre
pertenceu à família Pellegrini, porque há 25 anos atrás houve um incidente que envolveu o Babacar, que é o pai do Hassani. O Babacar trabalhava como motorista dos Pellegrini e ele gostava muito de livros. Então teve um momento que ele estava dando uma olhada ali nos livros da Madame Pellegrini e ela falou para ele que ele podia escolher um livro e entregar para o Hassani. Assim como ele, o Hassani também gostava muito de ler. Então ele escolheu o livro do Arsène Lupin. Certo dia, o colar acaba sumindo do cofre e o Babacar é acusado pelo roubo. Ele até tenta argumentar que a Madame Pellegrini permitiu que ele pegasse um dos livros e o Pellegrini falou que não sei o que, leva ele preso, ele roubou a minha família e não sei o que. Então, de fato, o Babacar acaba sendo preso e o Hassani, que naquela época tinha 16 anos, ficou sozinho. Mas logo ele foi descoberto pelo inspetor Dumont, que estava investigando esse caso. Algumas coisas aí do passado para a gente tentar contextualizar. Agora vamos voltar um pouquinho aqui no presente e vamos explicar algumas coisas. O Hassani, ele acaba se reencontrando com a Madame Pellegrini. Ela conta que o Babacar assinou uma confissão que foi proposta pelo inspetor Dumont, aquele mesmo cara que estava envolvido no caso do roubo do colar 25 anos atrás. Na prisão, o Babacar começou a marcar as páginas de um livro e também escreveu uma carta para o Hassani. Na carta estava escrito que a verdade sempre estará na biblioteca e também estava marcado um nome: Colmé. O Babacar, após fazer as marcações nas páginas do livro, ele acaba se matando enforcado na prisão. Para tentar arrancar mais algumas verdades, o Hassani acaba entrando na prisão, marca uma visita com o preso dizendo que era primo dele. Eles trocam de lugar e foi lá que ele acabou conhecendo aqueles dois bocós que ajudaram ele no roubo do colar no Louvre. Na prisão, o Hassani ele acaba se ferindo para ir até a enfermaria para se encontrar com o Colmé e esse Colmé fala do livro. Ou seja, o Babacar, antes de morrer, ele marcou essas páginas do livro e falou para o Colmé: olha, eu quero que você guarde muito bem este livro, porque eu quero que você entregue para o meu filho. Ou alguém poderia encontrar esse livro depois. O Hassani foi na cela dele e fuçou lá nas coisas dele e encontrou o bendito livro. Então o Hassani vê a mensagem do pai marcada nas páginas e estava escrito: sou inocente. Armação de Anne Pellegrini. Então nisso, depois que ele percebe que realmente tudo isso foi a armação da Madame Pellegrini, ele simula a sua fuga, acaba pegando alguns remédios ali na enfermaria para simular que ele morreu. Então ele se enforca. Então, quando ele estava sendo levado pela ambulância, para todos ele estava morto, ele conseguiu finalmente escapar. Agora vamos falar um pouquinho de Juliette Pellegrini. A Juliette havia recebido uma carta na recepção com um endereço. Então, ela se encontra com o Hassani no parque. Ele estava disfarçado de entregador e eles têm uma conversa ali e os agentes disfarçados estavam por ali por perto. A Juliette estava usando uma espécie de microfone, então ele abafou assim para ninguém escutar a conversa deles, só que o pessoal estava tudo ali posicionado, esperando uma ordem para poder deter ele. Então depois que o Hassani ouve tudo que ele precisava saber da Juliette, ele consegue escapar e foi uma das fugas assim mais bizarras e engraçadas que eu já vi, porque ele conseguiu despistar os policiais lindamente e eu morri de rir nessa cena. Uma pessoa nessa série que vocês precisam levar muito em consideração é Youssef Guedira. Ele é um dos policiais que está tratando desse caso, só que ele é especial. Por que ele é especial? Porque ele também é fã de Arsène Lupin e conhece todos os métodos e modus operandi que ele usa. Então ele vê as táticas que o Hassani está fazendo, que o Hassani está usando, sem saber
quem é ele e começa a falar para os seus colegas: olha, isso aqui é uma tática que foi usada por Arsène Lupin no livro tal, na história tal, e ele é até meio que humilhado, uns até brincam: nossa, qual vai ser o próximo passo do criminoso? Ele vai usar alguma magia do Harry Potter, coisa do tipo? Mas esse cara sabe de muita coisa, ele é muito mais esperto do que vocês imaginam, então aguardem, porque eu acho que vamos ter muita coisa desse cara ainda. Após saber de tudo o que aconteceu envolvido o pai dele, o Babacar, o Hassan quer se vingar do Dumont porque foi ele que forçou que o Babacar assinasse aquela confissão, tornando ele culpado. O Hassan, ele se disfarça de técnico de informática e se encontra com o Dumont ali onde ele trabalha. Ele começa a falar algumas coisas, que encontrou alguns arquivos suspeitos, que poderia ter alguma questão de pornografia e tal. Começou a meio que dar uma de desentendido para tentar arrancar alguma coisa dele. Só que depois disso, o Hassan conseguiu sequestrar o Dumont em um plano bastante eficiente, porque ele contratou um outro cara para carregar um baú para outra direção, para despistar a polícia, e assim ele continuou no mesmo lugar onde sequestrou o Dumont. Então começou ali um interrogatório bem estilo essas séries de investigação, ele pressionando o Dumont de tudo qualquer jeito, falando do Babacar: por que você fez isso? Olha, eu instalei câmeras na sua casa inteira, eu tô de olho na sua família. Ele falando o que você quer de mim, e isso e aquilo, e arrancando muita informação. Então teve um momento que o Hassan ficou tão indignado que acabou soltando que o Babacar é o pai dele. Então nisso o Dumont sacou na hora: ah, Hassan é você. Então ele meio que percebeu a merda que ele fez e acabou deixando por isso mesmo, permitindo com que ele fosse encontrado. Passado tudo isso, o Hassan encontra uma antiga jornalista e também escritora chamada Fabienne. Ela meio que fica receosa, não sabe se confia nele e tal, mas quando ele começou a falar das coisas terríveis que o Pellegrini fez com ele, com o pai dele, ela acaba se tornando uma forte aliada para ele. Eles vão até o Objeto, que é o antigo jornal onde a Fabienne trabalhava, e ela pede para ele pegar uma caixa com o nome Esportes Anos 80. E dentro dessa caixa tinha uma fita VHS verde. Mas calma, galera, não é a fita do Rei Leão não, tá? Nessa fita tinha uma declaração do Pellegrini que ele financiou armas para um ataque terrorista que aconteceu em 1996 em Kuala Lumpur. Depois que eles assistem essa fita, a Fabienne resolve ir até uma comitiva onde tem vários repórteres e jornalistas, e ela pergunta justamente isso, se as mãos deles estão sujas pelo que aconteceu em Kuala Lumpur. Ele fica meio assim, aquela coisa e tal. Então depois disso, a Fabienne sai dali e ela começa a ser perseguida por um cara que com certeza é um dos capangas do Pellegrini. Após a Fabienne ser perseguida, ele consegue encontrar a casa dela, faz altas perguntas e pressões para ela, perguntando do endereço de Hassan. Ela nega a revelar e esse homem acaba matando ela enforcada. O Hassan acaba descobrindo o corpo dela ali e fica completamente arrasado. Uma coisa que eu não falei no começo do vídeo é que o Hassan tem um filho que se chama Raul. E ele também já foi casado, né, com a mulher lá, e depois eles se separaram. Foi um rolo danado que envolveu a Juliette Pellegrini também nessa questão. Eles decidiram fazer uma viagem, os três juntos, estava tudo indo muito bem, tudo mil maravilhas, até que dentro do trem onde eles estavam viajando apareceu o cara que matou a Fabienne. Ou seja, o capanga do Pellegrini que está atrás do Hassan. Ao sair ali do trem, o Hassan consegue armar para esse capanga dele, colocou
um diamante dentro do bolso da jaqueta, acionou a polícia e eles acabaram prendendo o capanga. Porém, o Dumont sabe que não foi ele que fez nada disso e pede para os policiais dele tentarem encontrar o Hassan novamente. Eles finalmente chegaram lá no local, estava ali no meio da praia, todo mundo usando cartola e aquela coisa e tal. Então o Raul acaba se distanciando ali dos pais e ele some. Nesse momento que ele some, o Hassan e a mãe do garoto começam a procurar ele por tudo, qualquer canto, ali na praia, não acha. E depois a gente vê que ele acabou sendo sequestrado pelo capanga do Pellegrini. Então tava nesse momento de desespero, o Hassan não sabia mais o que fazer. Então chegou o momento que o Youssef Guedira apareceu para ele e falou: Lupin. Então nesse momento acabou a parte 1 da série. Esse foi basicamente um resumão completo, a gente pode dizer assim, da parte 1. Eu acho que eu consegui explicar as partes mais importantes que aconteceu na primeira parte. Eu espero ter refrescado a sua memória, mas agora vem a questão: o que será que vai acontecer nessa parte 2? A gente já viu ali nos trailers, certo? Que o Raul continua ali sequestrado e que esse cara, que eu ainda não sei o nome dele, não tô lembrado o nome dele, se você se lembra, coloca aqui embaixo, que eu acho que não foi mencionado o nome dele, realmente está tocando terror. Como será que vai acontecer isso? Como será que o Hassan vai conseguir resgatar esse garoto? E ainda tem uma outra questão também que eu acredito que possa ser que aconteça. Isso aqui já é uma teoria muito pessoal minha. Eu acho que esse outro policial, o Youssef, vai acabar ajudando o Hassan. Eu não sei porque, eu tô com uma leve impressão que ele vai descobrir os podres da família Pellegrini, também até os podres da própria polícia que está acobertando os podres da família Pellegrini. E eu acho que ele também vai se tornar um aliado do Hassan, ou do Lupin, como a gente pode falar. Então, será que isso realmente vai acontecer? Ou ele vai virar um forte inimigo, que eu acho que não, para ser sincero, ou ele vai se tornar um aliado dele para tentar resgatar o filho e também desmascarar de uma vez por todas a família Pellegrini. Cara, tô muito ansioso para essa parte 2. Se você também tá, deixa aqui nos comentários. Então é isso, galera. Eu acho que deu para explicar uma boa parte aí da parte 1. Coloca aqui embaixo se você sente que faltou alguma coisa para eu falar aqui, beleza? Deixa suas teorias aqui embaixo. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações, porque sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. E sexta-feira, dia 11 de junho, estamos aqui para falar da parte 2 de Lupin. Beleza? Beijão e até a próxima.